O assunto da minha apresentação é a gestação coletiva em mistura precoce. Eu vou mostrar aqui, vou falar primeiro sobre a diferença entre os dois sistemas individual e coletivo, e depois de falar um pouquinho sobre cada um dos dois sistemas, vou explicar aqui na minha apresentação o que seria essa mistura precoce e as alternativas de gestação coletiva que nós temos na América Latina. E o que estamos aplicando é, a princípio no Brasil, mas que pode ser implementada em outros lugares, outros países. Por fim, vamos ver algumas fotos, alguns cases de gestação coletiva. Bom, eu acho que todos entendem bem as principais diferenças entre os dois sistemas, o sistema individual e o sistema coletivo, que são muito diferentes. E nesse slide podemos ver as vantagens e desvantagens de cada um com uma gaiola individual ou numa baia coletiva. Eu acho que uma das grandes vantagens da baia individual é que permite dar uma alimentação individual de cada fêmea, uma fácil supervisão e evita também brigas. As desvantagens também são muitas, principalmente do ponto de vista de bem-estar animal, porque isso gera uma dificuldade, porque gera estereotipias, uma série de comportamentos que mostram que o bem-estar não está bom, é pobre. E no caso da baia coletiva, nós vemos que tem interação entre os animais e esse tipo de sistema é melhor para o animal. Mas também tem desvantagens, e uma delas, a principal, é os desafios estruturais e a concorrência pelo alimento, porque quando coloca muitas porcas na mesma baia, todas devem comer. E muitas vezes tem uma dificuldade grande de que todas tenham acesso à ração, que todas possam se alimentar adequadamente. Eu vou falar sobre essas dificuldades mais na frente. No caso do alojamento individual, o espaço disponível para a fêmea é muito pouco. Em geral, as gaiolas têm 2,2 por 0,6, ou seja, 1,32 metros quadrados. E no caso das que estão em baia individual durante toda a gestação, elas vão passar 87% do tempo alojadas em condições como essa. Uma condição muito ruim, estressante, e precisamos, aos poucos, ir mudando esse sistema de produção. Eu acho que esse capítulo da OIE vai justamente nesse sentido. O comportamento, as estereotipias e os anteriores é um dos principais problemas que podem acontecer em condições de produção de porcas em nível de campo. Isso é claro aqui nesse slide, a frequência ou incidência dessas estereotipias é bem maior do que em condições de pátio local. Então, é um problema bem claro de pobre condição de alojamento. Uma coisa muito importante, que eu acho que é das mais importantes que eu vou falar aqui neste momento, é que as porcas precisam viver em grupos, independente da idade. Esse é um artigo da OIE 7.3.12, que diz que as porcas jovens, igual que os outros suínos, são animais sociais que preferem viver em grupos.
Esse é o principal objetivo que nós temos quando falamos sobre gestação. É a necessidade de trocarmos o tempo todo o sistema de gestação. Existem algumas classificações dos tipos de fêmeas gestantes em baias, conforme o manejo. O manejo pode ser estático, quando se forma um grupo de fêmeas, e esse grupo se mantém até o final da gestação. E pode ter novos indivíduos entrando no grupo. E tem também o grupo dinâmico, onde na mesma baia pode entrar e sair fêmeas o tempo todo. Esses são os grupos dinâmicos. Bom, sabemos que os grupos estáticos são grupos melhores para o bem-estar das fêmeas. São grupos melhores, então o percentual de fêmeas com claudicação, lesões antes do parto, vai ser melhor nos grupos estáticos. Os grupos dinâmicos são possíveis quando trabalhamos com sistema de alimentação eletrônica, mas nos sistemas não eletrônicos é raro achar isso na prática. E também os grupos de gestantes podem ser classificados conforme a transferência para as baias, sistemas pré e pós-implantação dos embriões, que chamamos de sistema de mistura antecipada ou tardia. As idades gestacionais, conforme o ciclo de gestação, aqui nós temos a população, o começo até o momento do parto, as maiores perdas embrionárias acontecem antes dos 18 dias de gestação, principalmente entre os 12 e 18. Esse é o período mais crítico. Então, o que nós recomendamos? Fazer as transferências, montar os grupos antes desse período, justo depois da inseminação, ou depois dos 24, 28 dias em diante. Assim, o momento mais crítico, esses primeiros momentos pós-fertilização. E aí nós não podemos mover as fêmeas, porque senão teremos muitas perdas reprodutivas se as movermos naquele momento. Aqui eu vou falar um pouco sobre o sistema de mistura precoce. Imaginem que essa é a duração da gestação em semanas, tem um pouco mais de 16 semanas, são 114 dias de gestação no começo, depois da inseminação, e daí no final tem o parto. E aqui tem onde é feita essa mistura e as fêmeas ficam o tempo todo da gestação na baia, o tempo todo. Isso nós chamamos de alojamento em grupos depois da inseminação, mistura precoce ou cobre e solta. É bom que os animais se mantenham alojados individualmente durante o protocolo de inseminação e depois são alojados em grupos. Aqui tem animais em gaiolas que são inseminados e depois da última inseminação, alguns dias só depois da inseminação, são transferidos para sistemas de parques como esse. Como essa aqui é uma granja no Brasil que trabalha com esse sistema. E aqui tem fêmeas que são misturadas até 3 ou 5 dias depois da última inseminação. Vou mostrar a vocês duas pesquisas feitas no Brasil com esse sistema de produção e vocês vão ver que os resultados são bons, algumas vezes até melhores, dependendo do manejo da granja. Aqui comparamos granjas onde a mistura coletiva foi um dia pós-serviço de inseminação ou 32 dias da gestação e os resultados, a conclusão é que a mistura coletiva um dia depois do serviço não afetou o número de leitões nascidos
e nem afetou os parâmetros da taxa de prenha e taxa de partos. Essa é outra pesquisa em granjas brasileiras que comparou o alojamento com 5 dias de gestação com fêmeas que ficaram o ciclo inteiro em baia individual. A conclusão que quando são alojadas em grupos no dia 3 até 5 depois do serviço, não teve impacto sobre os parâmetros reprodutivos. Em alguns resultados, foi observada uma melhoria comparada com os sistemas de baia individual até os 42 dias pós-serviço. Então, é possível trabalhar com esse sistema, os resultados são bons. Cada vez mais estamos aprendendo como é melhor atender as fêmeas, e os resultados são melhores. Algumas alternativas de gestação em grupo. Esse aqui é o sistema convencional, onde as fêmeas ficam em baias o mais simples possível. Segundo, baias, onde usam mini box. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E os sistemas eletrônicos, que eu mostrei aqui 2 tipos, porque a prática não é exatamente igual. Vamos a falar sobre o primeiro. O sistema convencional de baias com 10 ou 12 porcas pode ter alimentação líquida, inclusive tem sistemas no Brasil que funcionam assim, ou alimentação no chão, também baias com 20, 22 porcas com alimentação automatizada. É um sistema acessível, não tão custoso, e muitas granjas do Brasil voltaram a trabalhar com esse sistema depois de trabalhar com sistemas de baias, passaram para o sistema convencional. Esse é o sistema mini box, onde cada fêmea tem um espaço para alimentação. Aqui pode-se colocar a ração, a mesma quantidade para todas as fêmeas no mesmo momento. Olhem essa foto aqui. Aqui tem fêmeas maiores e outras que são mais novas, menores, e estão aqui na mesma, estão juntas. É bom que a alimentação seja muito perto, mas às vezes a gente tem que colocar numa ordem diferente, é uma realidade que a gente tem que trabalhar. Sobre o tamanho de mini box, aqui tem uma largura de 40 até 45, uma profundidade de 50. Importante lembrar que o espaço de mini box não se conta como espaço de gestação, ou seja, esse espaço não é somado como espaço útil para as fêmeas. Sistema mini box. Aqui tem baias com 30, 36 porcas com resultados muito bons. Primeiro que começaram a utilizar, que a hembra entra dentro de uma máquina, de um equipo, e recebe sua alimentação conforme a quantidade, o plano de alimentação que está estipulado. A hembra come sua própria alimentação sem nenhuma outra interferência de outro animal. É um sistema que também funciona e tem um outro tipo de sistema eletrônico de alimentação que olhamos de autocaptura, que a inspiração vem de um sistema mais sencillo de uma jaula, simplesmente de uma jaula, onde a hembra entra e sai quando quer. E os engenheiros poneram justo adelante um equipamento eletrônico que pode ler o chip que está em um crotale da hembra e ela pode comer seu próprio penso a hora que queira, conforme o plano de alimentação. Também é um sistema que funciona bem e muitas granjas estão indo para este caminho. Esses sistemas eletrônicos são os sistemas que é possível trabalhar com grupos dinâmicos, que onde se põe, entra e sai hembras várias vezes durante o ciclo de gestação. E, nesses casos,
se ter um controle completo do volume de alimentação que cada hembra come em particular, o que permite muitas vantagens se mira a questões econômicas e também questões de produtividade para dar uma atenção individualizada para cada hembra. Também é importante falar um rato das principais falhas em los sistemas grupales e nós temos que também compartilhar esses retos porque é importante que trabalhar uno a uno e as granjas que fazem sua transição para o sistema coletivo de jaulas para coletivo muitas vezes tem problemas de produtividade porque muitas vezes não conseguem gestionar situações como falta de supervisão e atenção individual das hembras que não estão consumindo alimento, falta de inspeção diária e toma de ações corretivas com os animais que apresentam problemas. Então, há um reto muito grande que as pessoas que estão trabalhando com os animais, os grupos, têm que aprender a trabalhar de outra forma, porque não é igual trabalhar em jaula ou fêmeas em corrales. Também falhas de detecção do retorno ao selo, culminando a detecção tardia em cerdas bacias, grupos de gestantes desuniformes em tamanho, ordem de parto ou condição corporal. Eu não vou falar de todos esses falhas, pero é importante que nós, como produtores, ganadeiros, técnicos, assessores, podemos buscar sugerências em situações de campo para que os resultados não piorem. A mescla de los cerdos é uma realidade, quando se tem grupos de animais que com frequência se formam grupos em corrales e isso acaba acontecendo nos sistemas comerciais intensivos. E claro que se busca reduzir ao máximo as situações de reagrupamento de animais, mas quando tem reagrupamento, muitas vezes temos impacto negativo em la bem-estar dos animais com lesões. Então, precisamos buscar, mensurar indicadores de bem-estar animal em currales para que possamos manejar também e buscar soluções para esses problemas. E aqui, nesta diapositiva, você pode mirar algumas estratégias para reduzir as agressões, como oferecer espaço adicional e piso no resbaloso, alimentar antes de mesclar, poner pienso em suelo em la área de agrupamento, evitar añadir uno ou um pequeno número de animais a um grupo grande já estabelecido, em especial, brindar oportunidades de escape e escondite, tales como barreiras visuais, como essas que eu vou ensinar para vocês aqui. As barreiras visuais, com zonas de refúgio, para as hembras se protegerem uma das outras, ou aqui em esta granja, que não há barreiras visuais altas, pero é possível ter oportunidades para evitar ou escapar de agressões potenciais nos animais. Então, são duas formas distintas e que ambas podem ser buenas para reduzir os potenciais problemas com a mistura de los animais quando se formam os grupos de gestação. Importante falar um pouco dos corrales individuais para os berracos, não podemos olvidar de eles, e é necessário um contato visual, olfativo e auditivo com os outros cerdos, por isso esses corrales individuais que há espaço para os animais poderem se manter em contato e um espaço suficiente para que eles possam mover-se de forma suficiente. Tá? A transição para a gestação grupal, eu vou compartilhar com vocês umas fotos de uma granja em Brasil que está sendo a transição de jaulas para individual, uma granja com 7.000 madres, e, ao princípio, se mira as hembras em condições de produção em jaula, e, pouco a pouco, a granja vai sendo destruída e sendo novamente reestruturada de uma forma que, ao final, tenhamos uma outra condição de produção com todas as fêmeas em currais. É um reto muito importante para os ganadeiros, porque há inversão muito grande
de recursos, e isso não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Pero está passando em Brasil, muitas granjas estão fazendo estas transformações. Sobre as considerações finais, primeiro, cerdas alojadas individualmente têm problemas de bem-estar, creio que isso é claro para nós outros. Cerdos são animais sociais e preferem viver em grupo. Sistemas coletivos pré-implantação cumprem os requisitos dos compradores, em especial os que têm compromissos públicos. Então, se a empresa exporta para outros países, em especial, ou se tem muitos clientes que estão cada vez buscando mais e mais informações sobre os sistemas de produção, esses sistemas coletivos no sistema pré-implantação, de transferência pré-implantação, são sistemas que atendem a estes requisitos. Os resultados produtivos em agrupamento temprano são aceitáveis e em evolução. Tem experiências negativas também, pero em geral, quando elas são com bom assessoramento e bom grupo de pessoas, os retos pouco a pouco vão sendo vencidos. Muitas empresas com projetos 100% grupais, em especial em Brasil. E a transição para corrales é caminho sustentável. É isso que estamos buscando. Ao final, minha gratidão para todos, em especial as pessoas dos membros do grupo de ad hoc da OIE, do capítulo 7.13, que trabalhamos durante alguns anos para fazer os documentos. Aqui temos amigo de Chile, Leopoldo também, e os outros membros do grupo. E, ao final, agradeço a todos e eu coloco à disposição pelas perguntas e aqui meu website para quiser baixar artigos, alguns livros, capítulos de livros que eu, com outros colegas, escrevemos nos últimos anos, estão todos de forma gratuita no website cleandrodias.com.br. Solo un comentario, económicamente es factible utilizar los sistemas grupales en cuanto a instalaciones y parámetros reproductivos. No me queda claro si es pregunta o comentario, pero creo que es una pregunta. Si es factible utilizar los sistemas grupales en cuanto a instalaciones y parámetros reproductivos. Sí, sí, plenamente, ¿no? Sí, yo que he hablado todo el tiempo que es posible, sí, pero hay retos que tenemos que gestionar durante la transición, el trabajo, pero sí, la respuesta es positiva. Muchas gracias. Y ahora sí, la última. ¿Existe alguna diferencia en cuanto a la mortalidad neonatal entre cerdas con parto individual versus el parto grupal? Es una muy buena cuestión y se puede mirar en muchas situaciones de campo que los resultados pioran un poco al principio cuando se mueve para grupos de transición. Pero con el tiempo, con el trabajo, los datos se empiezan mejor y con el tiempo es posible tener resultados igual, quizá mejores. Perfecto. Pues creo que con eso, para no comerme el tiempo también, tenemos muchas más preguntas, pero te las haremos llegar de manera directa. Muchas gracias.